E nessa noite eu quero falar de uma família que manteve fiel ao Senhor em qualquer situação. Abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo de Lucas. Quero falar um pouco manter-se fiel em qualquer situação. Lucas capítulo 1, versículo do 5 até o... Vamos ler por enquanto até o versículo 7, 5 ao 7. Depois vamos estar lendo mais. Todos acharam, né? Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 7. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por essa palavra tão poderosa, que possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, nos transformar diante da Tua palavra. Tua palavra, Deus, que é suficiente. E possa, Deus, nos ensinar a viver conforme a Tua vontade. Que através, Deus, dessa história, Deus, que vamos narrar, falar um pouco nessa noite, Tu possa, Deus, também trazer no nosso coração o temor. Olhando bons exemplos, possamos seguir, Deus, conforme a Tua vontade. Guarde, Deus, cada vida que está aqui presente e eu louvo por cada um que está aqui nessa noite. Que possamos ter um tempo precioso em ouvir a Tua palavra. Assim oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, perseverar com fidelidade em meio a circunstância complicada. E que às vezes nós ficamos indignados com tantas notícias, né, que nós vemos. Traz uma indignação, ainda mais quando se vive um ambiente totalmente deplorável. É difícil, não é fácil vivermos dessa forma. Pior ainda quando nós vemos pessoas próximas de nós, líderes religiosos, vivendo uma decadência moral e espiritual. Mas nós vemos aqui esse casal, sacerdotes, que em meio a uma situação complicada que eles viviam, Deus preserva homens e mulheres. Deus sempre no meio da história tem preservado homens e mulheres que sempre mantêm a retidão, que são fiéis em qualquer circunstância, como nós vamos ver nesse texto aqui. Zacarias e Isabel. Zacarias é o pai de João Batista. João Batista, que foi chamado, né, por Jesus, o maior dos profetas. Filho de uma mulher, não teve alguém maior que João Batista. Filho de uma mulher chamada Isabel, nascido de mulher, quando Jesus expressou. Interessante que quando Gabriel fala aqui que nasceria João, não fala Batista, mas depois ele foi conhecido como João Batista, porque Batista que batizava as pessoas, e daí foi conhecido como João Batista. Então, não fala aqui, né, o Gabriel não fala que seria João Batista, então foi colocado João Batista, é bem conhecido como João Batista. Nós vemos aqui no versículo 5, havia muita incredulidade, já se passaram 400 anos que Deus tinha silenciado, tudo nesse momento, quando fala de Zacarias e Isabel, estava obscuro, devido que a última vez que Deus falou de forma profética foi na época de Malaquias. E já fazia 400 anos que Deus não falava de forma profética. O último profeta foi Malaquias. Judéia estava sendo governado por Herodes, um rei tirano, um rei maldoso, e que se executava qualquer um que se opunha a ele. Os líderes religiosos também aqui ligados às tradições, muitos estavam corrompidos. E nós vemos aqui, vivendo nesse antro, nessa situação de decadência moral e espiritual, havia Zacarias e Isabel.
E como nós falamos que Deus, na história dos anos, Deus sempre preservou os seus. Nessa decadência moral, um sacerdote chamado Zacarias, que significa Jeová se lembrou. E sua mulher Isabel, que significa Deus é meu juramento. Ambos da descendência da tribo de Levi, filho de Arão, da linhagem sacerdotal. Zacarias era do turno de Abias, por ser membro de 8ª classe de sacerdote que correspondia a esse turno. Nesse tempo, muitos dos sacerdotes estavam corrompidos, e o povo não tinha mais esperança, ou estava perdendo a esperança que um dia viria o Messias. Mas no meio dessa decadência moral e espiritual, Deus preserva os seus. Um casal fiel a Deus, como nós vemos aqui no versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso não alegra o nosso coração? No meio de uma decadência moral e espiritual que estava naquele tempo, havia esse casal. Isso que é andar junto na mesma fé, o casal. Não era cada um para si. A esposa busca, o marido não busca, ou vice-versa, o marido busca, a esposa não busca. Não, ambos eram justos diante do Senhor. Vivia na mesma fé. É certo que Deus deseja que o casal vive de comum acordo, em prol do reino de Deus, que o casal viva junto, servindo a Deus, obedecendo a Deus. Esse é o plano de Deus, é a vontade de Deus. Mas não é o que acontece. Infelizmente, um puxa de um lado, o outro desanima, e assim por diante. Mas se casal como esse aqui, ambos eram justos diante de Deus. Como que Deus deseja que o casal se une num propósito em servir a Deus com toda alegria, com toda disposição. Um se enfraquecer, o outro ajuda o outro. Ambos se fortaleçam. Esse casal, eles tinham esse desejo de servir a Deus com integridade. Eles eram irrepreensíveis. E Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis até a volta do Senhor. Vemos esse casal exemplar, apesar das iniquidades que havia perto deles, essa decadência moral e espiritual, era um casal exemplar. Você sabe que às vezes muitas pessoas desanimam porque vê as pessoas errando do lado? Porque uns fracassando desanima a vida, sendo que o nosso olhar é para Cristo. Nós temos que fazer para o Senhor. Nós estamos aqui por causa de Deus, não é por causa das pessoas. Mas alguns desanimam quando vê iniquidade, alguém cometendo coisas erradas, desanima na fé. Então esse casal, no meio de iniquidade que eles viviam ao seu redor, eles guardavam todos os mandamentos do Senhor. Fala aqui, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, eles eram irrepreensíveis. Guardavam o mandamento do Senhor. A Bíblia não fala em nenhum outro local sobre a vida desse casal. Somente Lucas, que registrou, que narrou a vida desse casal, o pai de João Batista. Um casal notável. Ele se dedicava de forma excelente no templo do Senhor. Ele era sacerdote. Foi escolhido, foi chamado, era da linhagem, da tribo de Levi, filho de Arão. Então, ele se dedicava na casa do Senhor. E era irrepreensível todos os dias. Amados, como é bom quando nós vemos pessoas, casal como este que a Bíblia registra aqui, como me encoraja e me fortalece a buscar mais o Senhor. Será que você e eu temos sido justos diante de Deus? Temos sido irrepreensíveis ao ponto de as pessoas não ver seus erros, suas falhas, e você trazer uma vergonha para a família ou para a sociedade? Pensa nisso, que nós temos que manter uma vida de integridade. No versículo 7 fala que apesar dele ser íntegro, dele ser fiel ao Senhor, justo diante de Deus, havia uma certa tristeza. A Isabel era estéril, não podia ter filho. E mesmo que talvez eles oraram muito
para que a Isabel pudesse ter filho. Talvez até desistiram de orar, pois aqui fala que ambos já estavam avançados de idade, já estavam velhos. Obstante, não tinha a resposta divina. Teria motivo eles para deixar Deus? Ou talvez esfriar na fé? Suas ações de muitos, que a gente sabe, são ações de muitos, quando não obtêm a resposta de Deus, desanimam na fé. Parece que servir a Deus tudo é em vão. Se esforçar em vir na igreja, em orar, é em vão. Ou servir a Deus não vale muito a pena. E vejo que muito desiste. E muito esfria na fé. Ou murmura contra Deus. Ou busca Deus por conveniência. Ou talvez quando as circunstâncias são mais favoráveis, aí busca Deus. Esse casal diz que eram fiéis em qualquer ocasião, mesmo que eles não obtiveram a resposta de Deus. E quantas vezes orava pedindo um filho, e ela era estéril, mas mesmo assim era fiel, ambos justos diante do Senhor. Eles tinham motivo para desanimar na fé, porque não alcançou a resposta, mas fala que eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, amados. Mesmo não obtendo resposta, mesmo aquilo que eles desejavam, não alcançaram, mas mantiveram a fé. Foram fiéis a Deus em todo o tempo. Mesmo que havia tristeza no coração deles, eles queriam ter um filho. Quem que às vezes já passou por isso, ou passam por isso, certa tristeza, pede, e de repente não tem alcançado a resposta, mas eles mantinham a fidelidade ao Senhor. Porque tinha compromisso com Deus, sabia que era a vontade de Deus, se era para ter filho ou não, era a vontade de Deus. No versículo 8, 9 e 10 diz assim: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão de todo do povo permanecia da parte de fora orando. Como diz aqui, coube a sorte de Zacarias ser responsável pelo turno, já que uma vez por ano, talvez, uma vez na vida. Interessante aqui, que na época de Davi, rei Davi, junto com o sacerdote Abiatar, se não me engano, Zadok, ele criou classe de sacerdote. Ele criou 24 classes de sacerdotes, para que pudesse cuidar do templo do Senhor em 2 turnos, período da manhã e período da tarde. Nesses 24 turnos, na época de, podemos pensar na época de Davi, ou talvez já na época agora de Herodes, no tempo de Herodes, poderíamos pensar que havia 18 mil sacerdotes. Então, dividindo em 24, daria mais ou menos 750 sacerdotes cada turno. E cada turno tinha oportunidade de cuidar do templo do Senhor 2 vezes por ano. E Zacarias era do turno de Abias. E coube-lhe a sorte, e ele foi chamado, e caiu a sorte para ele, para que ele pudesse cuidar daquele turno, naquele período da tarde, que provavelmente foi período da tarde, que Zacarias caiu por sorte e foi escolhido Zacarias. Deve ter alegrado muito o seu coração. Talvez seria uma vez na vida, ele poderia ter a oportunidade de cuidar do templo, ir lá queimar incenso, levar as orações do povo, orar por si, adorar o Senhor. Coube a ele exercer esse ministério. Então, era assim que funcionava. E os sacerdotes, os demais sacerdotes, quando chegava tinha festa e vinha mais ou menos 150 mil, 180 mil na festa da Páscoa, havia multidões de pessoas, então todos os sacerdotes eram unidos para cuidar, para ajudar o povo a organizar as festas. Era assim que os sacerdotes trabalhavam. Mas especificamente para entrar no templo, nesse período era dividido. E coube a sorte de Zacarias, foi chamado, foi escolhido, e ele teve a oportunidade de queimar incenso.
Pode estar demorando algumas coisas acontecer com você, mas a oportunidade chega. E quando chegar a oportunidade, amados, principalmente em buscar o Senhor e servir ao Senhor, faça. Não perda a oportunidade, mas manter-se fiel a Deus em todas as circunstâncias. O problema é que as pessoas não têm sido fiel a Deus. Não têm praticado a justiça. Têm vivido de qualquer jeito. Como que Deus vai falar, usar a sua vida? Como a vida de Zacarias, ele estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e a sorte caiu para ele. E ele ser responsável, sendo sacerdote, teve a honra de entrar no santuário do Senhor, para queimar incenso, que poderia ter sido o período da tarde, e estava representando o seu povo com muita disposição em realizar esse trabalho. É privilégio fazer o trabalho do Senhor. Pensa, amados, fazer o trabalho do Senhor é privilégio. A Bíblia fala que não é com força e com violência, é com o meu Espírito. Quando o Senhor quer que nós façamos o trabalho do Senhor através do Espírito do Senhor. E sacerdote Zacarias foi privilegiado, ser sorteado para exercer esse turno em queimar incenso durante aproximadamente uma semana ou 15 dias. Enquanto isso, aqui fala no versículo 10, enquanto isso ele estava lá dentro do templo, o povo estava lá do lado de fora orando, invocando a Deus. É assim que funciona até hoje. Há pessoas que vêm e trabalham e que vêm aqui na frente, canta louvor, tem uns que traz o ensino da palavra de Deus, e a igreja tem que estar orando em comunhão, no mesmo Espírito, não pode estar distante, não pode criar um partidarismo, individualismo, tem que estar junto na mesma fé, no mesmo amor, na mesma oração, junto na mesma fé, na comunhão perfeita. Enquanto estava o sacerdote Zacarias lá queimando incenso, o povo estava orando. Enquanto tem um pregador pregando, a igreja tem que estar sendo receptiva em ouvir a palavra de Deus. E também examinar a Escritura, como o Paulo pregando lá em Bereia, as pessoas olhavam se Paulo pregava a palavra de Deus. Às vezes está acontecendo, às vezes no culto ao Senhor, as pessoas estão distantes, mesmo na casa do Senhor está distante, está aqui, mas o pensamento está lá fora. O coração não está aqui. E como que Deus vai ser cultuado? Como não poderemos prestar culto a Deus se nós estivermos dispersos, nossos pensamentos estiverem dispersos? Mas aqui fala que o povo estava orando ao Senhor, na expectativa, de ouvir a voz do Senhor. No versículo 11 e 12 diz assim: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e se apoderou dele o temor. Deus visita Zacarias, Deus visita as pessoas, seja quem for, no tempo aprazível, no tempo dele. Zacarias animado, cheio de expectativa por queimar incenso. Logo ele que esperava essa oportunidade muitos anos. Algo surpreendente, enquanto ele estava queimando incenso, algo surpreendente aconteceu naquele momento. Deus visitou pessoalmente Zacarias, enviando o anjo Gabriel. Que diz no versículo 19 desse mesmo capítulo, porque aqui fala um anjo, mas no versículo 19 fala assim, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Então, a presença do anjo, depois ele fala que ele é o anjo Gabriel, para anunciar uma grande bênção. O anjo Gabriel chega no momento que Zacarias estava ocupado, ele estava queimando incenso. Zacarias não estava na casa dele deitado, Zacarias não estava na casa dele almoçando, Zacarias não estava passeando, visitando alguém, Zacarias estava trabalhando, queimando incenso. E daí nós vemos na história da Bíblia, homens que foram chamados por Deus, Deus não chamou ninguém preguiçoso, ninguém desocupado. Deus chamou Moisés e Davi quando ele estava cuidando das ovelhas. Deus chamou Gideão quando ele estava debulhando o trigo.
Deus chamou os discípulos quando ele estava consertando a rede. Deus chamou Paulo quando Paulo recebeu uma carta do sacerdote para perseguir os cristãos. E todos estavam ocupados. E Deus, no momento que ele estava ali, assim, totalmente ocupado com suas coisas, Deus chama. Como Deus chamou Zacarias, que ele estava aqui queimando incenso, ele estava ocupado, servindo ao Senhor, e Deus vai lá e fala com ele. E chega num momento tão especial na vida dele. E vai lá e dá uma notícia abençoada, uma notícia que despertou o coração dele. Esse Zacarias nem esperava, algo surpreendeu ele. Quem está preparado para receber boas novas? Jesus veio. A Bíblia fala que Jesus veio e trouxe o Evangelho, as boas novas. No versículo 12 nós vemos aqui, vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Veja aqui o medo que ocorreu na vida de Zacarias. Você e eu não ficaria com medo? Nós orando ali, ocupado, com a mente totalmente preocupado em realizar o trabalho, de repente aparece um anjo do nada. Nós não ficaria com medo? Não traria um certo desespero em nossas vidas, como aconteceu com Zacarias? E esse medo, amado, muitas vezes tende a nos dominar. Às vezes a ansiedade, o nervosismo é uma barreira para que Deus trabalhe no nosso coração. Às vezes a ansiedade toma conta de nós, o nervosismo, e às vezes não se concentra nas coisas sérias, e isso se torna uma barreira em Deus falar conosco, em Deus trabalhar em nosso coração. Como aconteceu com Zacarias, em crer, nesse momento ele poderia crer em Deus, porque ele era justo e irrepreensível em todos os preceitos, mas nesse momento ele ficou incrédulo. Ele descreu, ficou com medo, ficou turbado. Vemos que o evangelista Lucas, sempre menciona quando a visita de um anjo. Esse mesmo Gabriel visitou Maria. Cerca de 23 vezes Lucas registra o nome da visita de um anjo. E sabemos que há uma infinidade de anjos, mas apenas cita o nome de 2 anjos, que é Gabriel e Miguel. E quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias, o medo tomou conta. A aparição do anjo naquele tempo, sabe o que significava? Julgamento. Talvez pode ser isso que Zacarias ficou com medo. Agora eu estou perdido. Ficou com medo porque eu vou ser julgado. Talvez a aparição naquele tempo de anjo era julgamento. Aí talvez Zacarias ficou turbado, com medo dessa aparição. Não estava esperando. E nós vemos no versículo 13, disse-lhe o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho, à luz um filho, a quem dará o nome de João. Amados, Zacarias estava ali ocupado, trabalhando, e recebe uma boa dádiva, alcançado pela súplica. Deus ouviu a sua oração. Então vale a pena orar, insistir em oração. Não temas, o anjo fala para Zacarias, crê somente, não temas. Zacarias foi focado no trabalho, com muito entusiasmo, jamais imaginou um anjo surgir naquele momento, ficou turbado, mas o anjo diz para ele: não temas, crê. Zacarias, o mesmo, se fosse um de nós ficaríamos assustados, essa notícia tão inesperada. A oração de Zacarias foi ouvida, que Isabel, sua esposa, teria um filho. Quantas vezes Zacarias orou ao Senhor? Quantas vezes você ora por alguma situação? Não desiste, amado, de orar. Façamos como Zacarias e Isabel, orava sempre. E Deus ouviu a sua oração. Aqui o anjo fala claramente: Deus ouviu a sua oração. Você tem orado algum pedido? Você tem anseio, alguma situação? Você espera em Deus? Continua orando, amados. Você tem alguma da família que precisa voltar a Deus? Ore a Deus. Eu não sei quantos anos Zacarias ficou orando a Deus, mas aqui o anjo fala: Deus ouviu a sua oração. Não desanime por falta de resposta,
problema é que muitas pessoas chutam o balde, desanima, volta para trás, não quer mais saber de orar e perde, não tem mais expectativa. Esse casal não perderam a expectativa e o anjo fala: Deus ouviu a sua oração. Eles receberam uma bênção gloriosa do céu. Você, daqui um ano ou daqui um tempo, a Isabel terá um filho. No versículo 14, diz assim, até o 17. A tua mulher te dará, no versículo 13, no final, te dará à luz um filho, quem dará o nome de João. 14. Em ti haverá prazer e alegria. Muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E se converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha só a descrição do anjo Gabriel quando fala desse filho que viria. Não é um filho qualquer, não. Não é mais um, não. Mas alguém especial, um precursor de Jesus, alguém que prepararia o caminho do Senhor. Cheio do poder de Elias, no espírito de Elias. Olha, algumas seitas falam que houve uma reencarnação de Elias na vida de João Batista. Isso é mentira, a Bíblia em nenhuma parte fala de reencarnação. Uma coisa que Deus fala lá em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. O homem não morre duas vezes, ou reencarnação, que na próxima vinda, quando viesse reencarnar em alguma pessoa, viria melhor do que aquela pessoa. Isso é mentira também. Se nós precisamos de Jesus, que Jesus é o único que pode nos salvar dos nossos pecados, como que a pessoa depois viria melhor sem precisar de Jesus? Todos precisam de Jesus. Então, amados, isso é uma mentira que alguns pregam, algumas seitas pregam. Aqui nós vemos aqui Zacarias, recebendo essa notícia, uma bênção gloriosa. O anjo começa a anunciar como esse filho seria. Primeiro teria o nome de João. João significa o nome Jeová é cheio de graça. A criança receberia o Espírito Santo antes de nascer. Segundo, traria muito alegria. E muitos iriam regozijar pelo seu nascimento. Terceiro, muitas vidas iriam se converter ao Senhor. Seria grande diante do Senhor, iria diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Que privilégio de Zacarias ser pai de um homem tão importante, tão grande como foi João Batista. O próprio Jesus exaltou, dizendo que nascido de mulher não teve alguém maior que João Batista. Um homem cheio de poder e sabedoria. Zacarias não poderia receber notícia melhor. Nem imaginava isso, nem esperava essa notícia mais. Afinal de contas, já estava avançado em idade. Como ainda poderia vir um filho naquele tempo, naquela situação? Eu quero dizer, amados, ainda que pareça demorado para nós, saiba, Deus virá com a sua bênção gloriosa, desde que nós se mantemos fiel. Parece demorado, Parecia demorado. Parecia que não viria mais um filho para João Batista e Isabel, Zacarias e Isabel. Parece que não viria mais. Parece muito demorado. Mas se você manter fiel a Deus, nós mantermos fiel a Deus, Deus virá e derramará suas bênçãos sobre nossas vidas. Creia em Deus. Mas possamos manter-se fiel a Deus em todo o tempo, como Zacarias e Isabel. Eles já estavam avançados de idade. Na nossa expectativa, no nosso pensamento humano, falando humanamente, não poderia ter mais filho. Mas Deus visitou eles. E ainda deu um filho grande, seria um filho grande, poderoso, um homem cheio de poder. Homem excepcional. Homem que teria um espírito excelente, que foi João Batista. E Zacarias sendo o pai de João Batista. Que privilégio. Então, ainda que parece demorado alguns pedidos nossos, mantenha-se fiel, amados. Vamos manter-se fiel, que cedo ou mais tarde virá a bênção do céu. Amém? Precisamos, confiar em Deus. No versículo 18 até o 20 diz assim:
Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditasse nas minhas palavras, o qual ao seu tempo se cumprirão. As incredulidades que invadem o nosso coração é o motivo, às vezes, de a gente esfriar na fé e atrapalha o nosso desenvolvimento com Cristo. Quando as incredulidades invadem o nosso coração, quando nós começamos a olhar para nós e não para Deus. Quando nós achamos que as coisas são impossíveis, nós cremos mais nas impossibilidades. Como você responderia para o anjo nessa condição? Seria a mesma resposta? Seria, se nós olhássemos para nós mesmos e não para Deus. Se nós olhássemos pela circunstância, pela situação que estamos vivendo e não olhar para o Senhor Jeová, aí a incredulidade invadiria nosso coração e seria razão de desagradar o Senhor, como foi a atitude, nós sabemos, de Abraão e Sara. Deus chega para Abraão e fala que daqui a 1 ano Sara teria um filho. A Sara riu, Abraão também riu. Não creram em Deus, desagradou a Deus, amados. Talvez muitas vezes a gente pode assim, não rir, mas às vezes a nossa intenção, Deus conhece o nosso coração, nossa mente, nosso pensamento, e às vezes algumas atitudes não têm agradado a Deus. Não rimos de Deus, jamais devemos rir de Deus e ter um coração incrédulo diante de Deus, como foi Sara e Abraão. E sabia que depois de algum tempo Sara teve filho. E Deus fala para Abraão: acaso existe demasiado difícil que o Senhor não venha fazer? Não existe nada que Deus não venha fazer. Ele é um Deus do impossível. E nós vemos aqui que a atitude de Zacarias, ele ficou incrédulo. Ele que era um homem justo diante de Deus, mas a tendência pecaminosa, as fraquezas do homem, de todo ser humano, tende a nós, às vezes, a agir com incredulidade. Isso desagrada a Deus. O que aconteceu com a vida de Zacarias, né? Ele ficou incrédulo, dúvida. E não, às vezes a dúvida toma conta do nosso coração, às vezes a gente não dá mais crédito a Deus. O problema é que às vezes a gente dá um conselho para as pessoas: busca Deus, confia em Deus, e as pessoas não estão levando mais a sério isso. Às vezes, uma situação que a pessoa está vivendo, você vai lá e leva uma palavra de conforto, não dão mais crédito. Está cansado de ouvir isso. Isso é incredulidade, amados. Não dá mais crédito para a palavra de Deus. Se isso tem ocorrido, é porque nós olhamos somente para nós e não permite Deus nos moldar. Às vezes a nossa fé está baseada nas nossas razões. Zacarias ouviu a promessa mesmo diante do sobrenatural e mesmo assim duvidou. Isso mostra, amados, a nossa debilidade, as nossas fraquezas e as nossas tendências pecaminosas. Precisamos fazer como discípulo: Senhor, aumente minha fé. Numa ocasião, quando o discípulo pediu a Deus: aumente minha fé, preciso mais fé. Peça a Deus, amado, e Deus dará, aumentará a nossa fé. Precisamos manter a fé viva no Senhor. E Deus insiste em nos transformar. No versículo 19 fala assim: respondeu o anjo Gabriel: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Ainda assim os anjos trazem boas novas diante da incredulidade de Zacarias. Talvez nesse ato questionava a capacidade de Deus em cumprir a sua palavra. Talvez Zacarias fale: não, Deus não vai cumprir a sua palavra. Quanto tempo tem pedido para Deus? Como Deus cumpriria a sua palavra? Ele estava esquecendo que Deus fez com Abraão e Sara. Para Deus não existe, a idade não é o problema para Deus. Deus é poderoso para fazer em qualquer situação, como fez na vida de Abraão e Sara, como Deus não poderia também fazer na vida de Zacarias e Isabel.
trazer um filho para eles? Deus é um Deus onipotente, e Deus precisa, e nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nossos corações. O problema é que às vezes nós não permitimos Deus trabalhar em nossos corações, porque nosso achismo, nosso pensamento tem sido mais forte. O nosso eu às vezes tem prevalecido. E como que Deus vai trabalhar em nosso coração? Deus quer libertar nós da nossa incredulidade, do nosso questionamento. Mesmo luta que passamos, jamais deve ser um motivo de duvidarmos do Senhor, o nosso Salvador. Então, amados, nós precisamos amadurecer mais na fé, não deixar que a nossa incredulidade, a nossa infantilidade nos dominar, ao ponto de a gente não crer no poder de Deus, não crer no milagre de Deus, não crer no Deus do impossível. É muitas vezes quando a nossa incredulidade tem sido mais forte. Olha com fé. Olha, amado, nossa vida é viver pela fé e não pelas coisas que a gente vê. E muitas vezes a pessoa está sendo tomada pela incredulidade, ainda mais nessa época de hoje. Tantas informações, com tanta tecnologia, as pessoas dão mais crédito à tecnologia do que no milagre, num Deus do impossível, num Deus que pode fazer aquilo que Ele bem entender, aquilo que Ele quiser. Mesmo que nós agimos com incredulidade, mesmo assim, Deus vem nos socorrer. A Bíblia fala que Ele é socorro bem presente no tempo da tribulação. Ele vem nos moldar. Ele continua nos mantendo em pé. Mesmo que nós falhamos, caímos, Ele nos levanta. Antes de criticar Zacarias, amado, pela incredulidade dele, examinamos as nossas vidas e ver a nossa fé se tem agradado a Deus. É fácil a gente criticar um fulano pelos erros, mas olhe para nós. Antes de criticar o outro, será que minha fé tem agradado a Deus? Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, nós precisamos confiar na palavra de Deus. No versículo 20, todavia ficará mudo, e não poderá falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão, a disciplina do Senhor acompanhada com a sua graça. Como Deus é amoroso, sempre nos ensinando. Zacarias foi disciplinado e ficaria mudo, deixou de acreditar na palavra do Senhor, mas obstante, ainda assim recebeu um milagre sobrenatural, que Isabel teria um filho. A promessa de Deus se cumpre, amado, no tempo aprazível. Deus sempre desejou que creiamos em sua palavra e jamais duvidamos de sua promessa. Sejamos fiéis com o coração sincero, e uma coisa é certa, Deus fará no tempo aprazível, Deus virá em nosso favor e fará proeza, quando nós mantemos a retidão e a confiança no Senhor. Mesmo que às vezes nós falhamos, nós caímos, nós às vezes duvidamos, Deus com sua graça amorosa ainda vem nos socorrer. Ah, se Deus desistisse de nós, hein? Se Deus realmente virasse as costas para nós, como a gente desiste das pessoas, você e eu desistimos muito fácil das pessoas. Algum erro das pessoas a gente já deixamos de lado, a gente nem quer orar mais pelas pessoas. Imagina se Deus fizesse isso conosco. Deus favorece os seus amados. No versículo 21, diz assim: o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de tanto se demorasse no santuário. Amados, o que a gente aprende aqui, a gente temos que viver com gratidão, seja em qualquer situação. Zacarias ficou com o sinal que Deus lhe deu de forma pessoal. Ele ficaria mudo nos próximos 9 meses. Este castigo, você conseguiria superar com facilidade? Mesmo que fosse temporário, Zacarias ficaria mudo durante 9 meses, porque não creu na palavra de Deus. Você e eu suportaria esse castigo? Imagina quando Zacarias recebe a notícia que Isabel teria um filho. Não ficaria empolgado? E como que ele poderia gritar, vibrar,
clamar, falar para todo mundo que, opa, Isabel vai ter um filho. Ele estava mudo. Pensa nisso, reflete um pouquinho, esse sinal que Deus deu para ele, essa disciplina que o Senhor lançou sobre ele. Teria que se conter. Zacarias, ele não tinha como vibrar, não podia gritar, não podia anunciar, porque ele estava mudo. Ele teria que se conter, então ele teria que escrever na tábua. Algumas coisas ele falava só escrito nas tábuas. Isso aconteceu com Zacarias. Penso que não foi fácil para a vida de Zacarias. Para ele, nesses 9 meses, eu penso que ficou uma eternidade, a distância, até ele esperar nascer um filho da sua esposa. Imagina, uma eternidade, nunca chegava esse tempo. Ele teve que esperar 9 meses para falar, porque ele estava mudo, porque duvidou de Deus. E Zacarias fala aqui que ele precisava cumprir o seu ministério, ele estava ali trabalhando. E quando ele ficou mudo, como diz no versículo 23, sucedeu que terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Então Zacarias precisava trabalhar ainda. Mesmo que ele ficou mudo, ele precisava terminar o seu trabalho. Uma coisa eu aprendo aqui, amados. Nós não desistimos da caminhada de Deus. Mesmo com qualquer circunstância, com qualquer situação que aconteça na sua vida, na minha vida, não desistimos do caminho do Senhor. Não vem na igreja por quantidade de pessoas. Não vem na igreja quando as coisas estão favoráveis. Vem na igreja porque você tem um compromisso com Deus. Zacarias, ele podia abandonar aquele ministério. Agora estou mudo, não posso falar, eu tenho que ir embora, não tenho condições de trabalhar. Mas ele ficou lá até o final do seu ministério. Aprenda com isso, persevera no caminho do Senhor. E quantas pessoas têm desanimado por qualquer coisa boba, qualquer situação tão pequena, já desanima do caminho do Senhor. Zacarias, pensa, ele ficou mudo. Você tende a imaginar que Zacarias ficou mudo e ficou deficiente? E mesmo assim, cumpriu o seu ministério, amados? Como diz, Deus não chama o desocupado, Deus chama o ocupado. Que exerça o trabalho do Senhor com piedade, com temor, com adoração ao Senhor. Zacarias não desistiu antes de cumprir o seu ministério. Que sejamos fiéis a Deus em todo tempo. Saber que, como diz lá em 1 Pedro 5, 7, lançar no Senhor toda a nossa ansiedade, porque no tempo oportuno Deus irá cuidar de nós. Lembre-se disso, amados. Creia somente em Deus. E no versículo 24 e 25, para nós finalizar nossa meditação. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. A promessa de Deus foi cumprida na vida de Isabel. Deus cumpriu a sua promessa, mesmo em sua velhice, Isabel concebeu. Ele diz aqui que Isabel, por 5 meses, ela escondeu, evitando humilhação, ou talvez ela pensou, ninguém vai me desprezar mais por eu não ter tido um filho. E Deus alegrou seu coração. Esse filho que veio, conforme nós lemos aqui, o anjo declarou, seria de muita alegria, traria muito regozijo na família. Ninguém desprezaria mais esse casal. E a pergunta para nós nessa noite, mais uma vez: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Tem coisa impossível para Deus? Tem como nós duvidarmos de Deus? Se nós confiar, olhar para nós mesmos, nós vamos duvidar de Deus. Se nós olhar para as situações do nosso lado, a gente vai duvidar de Deus. A circunstância que acontece no nosso meio, se nós olhar só para isso, nós vamos duvidar de Deus. Mas se nós olhar um Deus poderoso, um Deus que faz, um Deus que opera maravilha, um Deus que nos salvou, nós vamos crer e nós vamos agradar ao Senhor. Na vida desse casal trouxe muito consolo, conforto e alegria. A vida deles mudaram completamente, porque eles não tinham filho, agora tem filho. A vida deles mudaram completamente, para melhor. Provando que Deus é um Deus poderoso, um Deus que está acima do céu
e de tudo que existe. Há um Deus poderoso, cheio de eterna misericórdia, que olha para nós, que olha para cada um de nós. Um Deus poderoso. Seria a vinda de João Batista seria a prova que Messias logo estaria chegando. E eu tenho certeza, amados, que a vida de Zacarias e Isabel foram um dia de muitas alegrias, de muitas emoções. Deus ouviu a vida deles, eram fiel diante de Deus em toda situação. E Deus quer também que nós sejamos fiel em toda situação. Custe que custar, situações que aconteçam na nossa vida, no mundo que está acontecendo, Deus quer ver nós fiel em toda situação. Em toda situação possamos ser irrepreensível e guardar os mandamentos do Senhor em todo o tempo. Sejamos fiéis, amados. Não sejamos negligentes, não olhamos para nós mesmos, mas sejamos fiel. A pergunta fica nessa noite: você tem se mantido fiel em qualquer situação? Amém? Que possamos manter a fidelidade do Senhor em qualquer situação. Vamos colocar em pé, vamos estar cantando mais um hino, depois vamos estar orando ao Senhor.